Olá pessoal, aqui quem fala é o William e sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Construct 2. Bom, na aula passada eu mandei vocês pegarem os detalhes aqui desse cenário e dar uma enfeitada nele, né? Eu fiz aqui no meu, então, eu coloquei aqui a grama, coloquei uma pedra, uma placa, uma florzinha, ou seja, só enfeite, né? Coisa que não precisava gravar eu fazendo no vídeo. Então, se você já fez isso daqui, agora a gente vai partir aí para algumas novas funcionalidades, né? Antes de começar para a gente fazer essas funcionalidades, quero deixar um alerta aqui, ó. Sempre quando vocês importarem esses objetos aqui, venho aqui em View e marca essa opção aqui, ó, Show Collision Policy, tá? Aí você vê aonde que está pegando a colisão. Então esse daqui eu importei já a figura, ó. Tá vendo o modo que ele ficou aqui, esses pontos de colisão? Então tudo isso daqui é desnecessário. Nós não precisamos aqui, ó. Lembrando, quanto mais pontos de colisão tiver, maior o processamento. Então, ó, mudei em todos, ele já vai mudar ali pro outro pessoal. Ó. Então, vou pegar a pedra aqui também. Ó. Se isso daqui tiver um behavior de física e tiver os pontos de colisão dessa forma aqui, ele vai dar pau no teu projeto. Vai dar um monte de erro na hora de se executar. Então, como é só detalhe, a gente pode deixar quadrado, tá? Aí, beleza. Aqui fechou. Uma outra coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó, para dar um efeito bacana, é pegar a nossa estrela e adicionar um behavior para ela de rotate. Então você vai achar aqui, ó, esse behavior aqui. O que faz esse behavior? Bom, o próprio nome já diz, né? Ele vai rodar o nosso objeto, vai girar. Então agora vocês reparem que a nossa estrela está girando, ganhando um efeito aí bem melhor, né, do que estava antes. Outra coisa que a gente vai fazer para finalizar é a parte de movimentação. Hoje eu faço quantas movimentações eu quiser aqui no meu projeto, né? Então, 1, 2, 3. A gente vai fazer essas movimentações serem limitadas. Por exemplo, na fase 1 você pode se mover em até 10 vezes, na fase 2 em até 20 vezes. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é a gente colocar um contador aqui, algo que vai me indicar para o jogador quantos movimentos ele tem, né? Eu poderia adicionar um objeto de texto aqui? Poderia. Como a gente está trabalhando para mobile, objetos de texto não fica legal no mobile. O que acontece? Dependendo do celular que você abrir, por exemplo, você coloca uma fonte Arial. Então essa fonte pode ficar maior, daí eu abro no outro celular, essa fonte pode ficar menor. Então a fonte ela é desconfigurada no mobile, diferente da versão para web. Na versão web você pode usar sem problemas. É mais questão de aparência. Qual que é a sugestão para isso? É você usar um sprite font. O que faz um sprite font? Como o próprio nome já diz, é uma fonte, né? Tem todas as letras do alfabeto, números e caracteres especiais, só que em vez de ele ser texto puro, né, vetor, ele é uma fonte. Um sprite. E sendo um sprite, ele não vai ter distorção. Então aqui ele faz um mapeamento de todos os caracteres possíveis para o nosso sprite font. E a gente vai usar esse padrão aqui, né, que ele vem. Deixa eu só tirar aqui para tirar essa opção aqui, ó, Snaptogrid, para ele não ficar grudando. Então a gente vai usar já esse padrão que vem. Vamos aqui abordar algumas coisas básicas dele. Então tem o caractere set. O que seria isso aqui? Seria um mapeamento. Então, digamos, a primeira letra A aqui, ele identifica que ela vai ficar nessa posição aqui do meu sprite font. Tem programas lá no fórum do Construct 2, se você procurar por Sprite Font Generator, você vai encontrar programa para você gerar o teu próprio sprite font com uma fonte personalizada. Essa fonte que está aqui é o que vem padrão no Construct. Então o sprite font nada mais é do que uma imagem. Isso daqui é uma imagem inteira. Ó. Eu posso salvar aqui, digitar ela, porém eu tenho que respeitar as larguras aqui, né, e as distâncias entre a letra. Tá? Bom, aqui é justamente o que eu falei, né? A largura e a distância entre a letra, o mapeamento dos caracteres e esse campo aqui é o que importa, né? Seria o texto que a gente vai digitar ali. Então se eu colocar aqui, por exemplo, teste, repare que no meu sprite font ele vai ficar lá como teste, tá? Vamos executar aqui para ver, ó. Ele vai ficar lá.
se eu abrir isso aqui no mobile, ele vai abrir exatamente como está aqui, né? Porque é uma imagem, ele não vai ter alterações. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Para não ficar fazendo isso daqui, ó, repare quando eu vou com o Ninja para lá, o cast ficou lá para trás. Para manter ele posicionado na tela, eu já ensinei isso daqui nas outras aulas, a gente vai fazer uma layer chamada aqui de, pode ser HUD, né, que só vai ter esse objeto aqui, e vamos mover esse cara aqui para essa layer, e no Parallax aqui a gente vai zerar, ó, 0, 0, e vamos estar trabalhando. Então esse daqui vai receber o número de movimentos, tá? Aqui em text, então vai ficar da seguinte forma, vai ficar assim, e aqui o número de movimentos que vai ter, né? Então deixar 0 aqui como padrão, e daí a gente vai fazer isso dinamicamente, tá? O que seria o ideal? A gente poderia criar uma variável global para controlar isso daqui, ou criar uma variável local. Nesse caso a gente vai criar uma variável local. Por quê? Imagina assim, a variável global, em cada layout, tipo na fase 1, eu ia definir que eu ia ter que abrir o event sheet da fase 1 e setar minha variável movimento para 10. Aí na fase 2 eu quero 20. Então o que eu tenho que fazer? Eu ia ter que ter um event sheet lá para a fase 2. Tá? E ia colocar lá, a hora que começar o layout, recebe 20. Só que se a gente colocar já direto aqui no carinha, né, no nosso herói, dá para a gente só clicar aqui e escolher, né, o número da variável. E ela vai ser diferente entre os layouts. Eu não preciso criar uma nova event sheet para fazer isso. Tá? Mais para frente, na prática, vocês vão entender. Então vamos criar aqui, ó, pegar o nosso Ninja, que é o principal, clicar aqui em Instance Variables, vamos adicionar uma variável chamada Moves. Aqui um número qualquer, ó, posso deixar em 0, e se eu clicar aqui igual eu falei, aqui eu posso colocar 10, e daí lá no outro layout, se eu colocar um número diferente, ele vai respeitar esse valor. Aqui vai ficar 10 e lá vai ficar um número diferente, tá? Então, independente do valor que você colocar, ele vai pegar pelo layout que você tá. Como hoje a gente tem um layout de teste, né, ele vai pegar o número 10. O que tem que fazer? Quando eu começar o layout, esse número que eu coloquei aqui tem que vir parar aqui, que é justamente a informação, né, de quantos movimentos eu tenho. Como isso aqui está na Layer HUD, ele vai ficar travado aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Cadê minha Layer HUD? Tá, isso que eu queria mostrar aqui, ó. Vou desabilitar aqui. Por que ele não apareceu? A minha HUD é a minha tela inteira, tá? Só que, onde que é a minha tela? É na minha linha pontilhada. Tá vendo aqui onde eu coloquei? Para fora da linha pontilhada. Então, nunca isso daqui vai aparecer lá. Você tem que tomar cuidado com isso. Ó. No momento que eu coloco ela aqui, ela vai ficar fixa dentro da minha tela. Tá vendo aqui? Ó? Ficou aqui no cantinho. O ideal seja você colocar num lugar que fique visível. Aqui nesse topo aqui, ó, ela fica visível. Então, vamos mover para cá. E ela sempre vai ficar lá em cima. Tá vendo? Independente do lugar que eu vá. Como o meu layout aqui ele é claro, eu estou usando a cor preta. Mas digamos se o teu fundo é escuro, o que você tem que fazer? O preto aqui não vai dar contraste, né, com o fundo. Você ia ter que salvar toda essa galera aqui, né? Por exemplo, chamar lá de Sprite. Abrir ele em qualquer editor gráfico. Então vou pegar aqui Fireworks, por exemplo. Abre o Sprite, lá você tem um fundo escuro, né? Então tá vendo que a letra ela não aparece direito. Aí você tem que trocar a cor da letra. Qualquer programa de edição tem esse aqui. Filter, Adjust Color, Hue Saturation. Photoshop tem. E aqui no Lightning você coloca em 100, né? Que daí a fonte vai ficar branca e ele vai dar contraste pro fundo. Tudo vai depender do jogo que você está fazendo, do que você está usando, tá? Lembrando que essa fonte aqui é padrão, enfim. Tem várias formas de personalizar isso. Vamos ao que interessa. A hora que iniciar o meu layout, o que eu vou fazer aqui? Start Layout. Então, o meu Sprite Font, que eu já deveria ter renomeado aqui para colocar Moves, em movimentações. A hora que iniciar o Moves, o que? Vou setar o texto dele para alguma coisa. Então, que coisa vai ser essa? Vai ser lá um número, né, de movimentos que vai ter. Quem que tem um número gravado? O nosso Sprite Ninja. Então, Ninja, ponto. Agora eu vou acessar a variável dele lá, que é o Moves. Ninja.moves, ele vai dar 10. Só que eu não quero só o 10, eu quero escrever moves espaço 10. Então vamos concatenar. Moves, dou um espacinho, e comercial para concatenar a variável, ponto, done, tá? Vamos ver lá como é que tá. Inicia o layout. Deixa eu ver aqui.
Bom, vamos ver por que não deu aqui, certo? Ninja ponto, é ponto movies ou ponto move? Acho que é só ponto move, né? Vamos ver. Ponto moves 10. Vamos pegar aqui no Ninja. Moves 10. Deixa eu ver aqui porque bugou aqui, galera. Vou tentar colocar aqui só o resultado para nós ver. Ah, que doideira. Acho que eu fiz alguma coisa errada, sei lá. Eu tô achando que é o tamanho. Vou aumentar um pouco mais isso daqui, ó. É o tamanho que tá bugando. Então tome cuidado no de vocês, para vocês arrumarem o tamanho. Deixa ele bem esticado assim, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. E olha lá. Agora cada vez que eu fizer um movimento, eu vou ter que diminuir isso. Então como que eu faço? Eu poderia deixar um contador every tick contando isso aqui? Poderia. Porém, a todo momento ele ia ficar verificando, até nos momentos desnecessários. Então isso ia ocupar a memória, tá? Então o certo é a gente fazer nas ações. Quando ele faz a ação, a gente já pega esse cara aqui e já seta lá o valor. Então, onde que ele faz o movimento? Aqui, ó. Vamos abrir o nosso grupo aqui de touch e vamos verificar aqui, ó. Quando o movimento quando ele larga, ó, do touch, né? Quando o touch termina, quer dizer que ele fez um movimento. Então aqui eu vou adicionar uma ação. Que ação é essa? O nosso ninja, vou diminuir um valor, ó, subtract from, de quem? Moves, ou o número que você vai diminuir, tá? Então ele vai diminuir lá um da nossa variável. Agora eu tenho que atualizar essa variável. Como que eu atualizo? Eu poderia copiar esse cara aqui e colar aqui. Ou poderia fazer uma função que faz tudo de uma vez, tá? Fica a critério de vocês. Como aqui é bem limitado na versão free, até 100 eventos, a gente vai deixar aí da forma mais fácil, né? Para não ocupar tanto. Bom, vamos ver lá se deu certo? Ó, cada vez que eu fizer um movimento, ele vai diminuindo o número assim. Aqui ele vai chegar em números negativos. Tá vendo? E ele vai diminuindo ali. O que eu faço para corrigir isso? Eu só posso fazer o movimento se o moves for maior que 0, concorda? Então eu tenho que tratar isso daqui. Então aqui, ó, na hora que o fly tiver 1 e o completo tiver 0, eu vou adicionar uma nova condição. Add not condition vai ser o que? O nosso ninja compare instance variable moves for maior que 0, tá? Aqui também, ó, no touch. Então, quando ele aparece aquela bolinha, eu tenho que comparar também se is in touch e moves for igual a 0. Então, deu Ctrl C aqui e Ctrl V aqui, ó. Vamos ver lá agora. Está maior que 0. Tem mais uma movimentação, vou jogar ele para lá. Está zerado. E agora tento clicar e não faz nada. Travou. Nesse momento que chegou a 0 movimentações, eu teria que dar uma mensagem para ele, game over, alguma coisa assim. Eu acabei esquecendo de colocar nessa pasta aqui, ó, dos materiais da aula, um negócio de game over, né? Então, vamos fazer aqui qualquer coisa bem genérica, ó. Tem o complete do BG, eu coloquei uma fonte qualquer ali, né, do level complete. Vamos escrever uma fonte qualquer aqui, escrever game over, tá? Vocês fazem da maneira que vocês quiserem, né? Vou deixar bem simples assim. Salvar. Escrever aqui game over. Vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui para dentro. Eu joguei lá na layer main, então tem que habilitar a layer main. A gente vai jogar em outra layer, tá? Igual a gente fez aqui com a layer endgame, a gente vai fazer igual. Então vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho ali, ó. Centralizado, né, galera, entre a linha pontilhada, que vai ficar a minha tela. Então, só para testar. Mais
ou menos isso daqui que vai pegar a tela inteira. Bom, mesma coisa que endgame, a gente tem que zerar o parallax, igual a gente fez na HUD. Então vamos fazer uma nova layer. Só que aqui é o seguinte, né? Na versão Free só tem 4 layers, então a gente vai ter que trabalhar diferente aqui um pouco. Na mesma layer do endgame, a gente vai ter que colocar o cara aqui do game over. Porém, a endgame é quando você passa de nível. Então a gente vai ter que verificar se ele passou ou se ele morreu, tá? Então vamos fazer o seguinte. Não, melhor, vamos fazer assim, vamos aproveitar a HUD, que não está fazendo nada aqui, vamos chamar ela de game over. Vamos chamar a HUD de game over mesmo. E daí, em vez de ocultar a layer inteira, eu deixo só esse cara aqui oculto. Tá? Então vai ficar invisível, o game over fica invisível. Eu vou criar uma função aqui embaixo. Depois a gente vai organizar isso aqui. Então function, onFunction, chamado game over. Tá? O que vai fazer o game over? Vai fazer a tela do aviso ficar visível, set visible, visible. Ela começa invisível. Quando der o game over, vai ficar visível. Para garantir, vamos colocar aqui quando eu iniciar o layout também, o visible dele fique invisível, tá? Ele apareça só quando for chamado, tá? Então, quando chegar a 0, ó, ou quando o cara cair no buraco, que eu faço aqui, né, quando isolte só do layout, em vez de dar o restart layout, eu vou chamar a função aqui, ó, do game over, function, qual função? Game over, que é essa que eu configurei aqui. Então, quando eu cair no buraco, ele tem que aparecer nessa tela ali. Aqui, ó. Olha lá, apareceu lá em cima. Porém, ele não apareceu ali no lugar que devia, né? Não tá configurado aqui porque ele está na layer main. Então, tem que mandar ele para a layer de game over, que está lá com o HUD 00. E agora vai dar certo. Ó, apareceu bem no meio da tela ali, tá? Vou puxar só um pouco aqui para a esquerda. Beleza. Agora, faço o seguinte. Como eu já tenho uma função ali de game over, eu posso chamar ela em vários lugares. Então, uma das condições é quando eu sair fora do cenário, né, cair em buracos. E as outras condições é quando o movimento chegar a 0. Então eu verifico aqui, ó, adiciono um evento do meu ninja, eu vou comparar uma variável, se o movers for igual a 0, eu vou chamar a função. Porque aqui eu vou colocar, ó, se eu chamar dessa maneira aqui, ele vai ficar chamando várias vezes, porque vai estar igual a 0, 0, 0, ele vai ficar chamando isso daqui. Mesmo que apareça uma única vez na tela, a memória para ele vai ficar ali contando, sabe? Ele vai ficar chamando. Então a gente tem que evitar isso para questão de performance também. Tem aqui, ó, então eu vou adicionar uma nova condição. Deixa eu ver aqui se tem o trigger ons. Aqui, ó, vamos usar essa opção aqui, ó, trigger ons, tá? O que significa isso aqui? Faça uma única vez. Então, é igual a 0? É. Faça uma única vez isso daqui. Outra forma de corrigir isso é eu fazer um subevento aqui também e chamar ali a função GameOver. Ele faz uma única vez, tá? Então, vamos ver quando o Moves chegar igual a 0, ele tem que mostrar a tela de GameOver. 4, 3, 2, 0. Mostrou a tela de GameOver. Bom, o que falta colocar aqui agora? Os botões que a gente usa aqui na endgame. Porém, em vez de eu copiar isso daqui e colocar BTN2, BTN menu 2, BTN retry 2, eu posso usar o mesmo. Só que aqui tem um detalhe. Esses botões estão na layer endgame. Eles não vão aparecer na layer game over se eu não mover eles, tá? Então eu teria que mover esses caras para essa outra layer aqui, tá? Então o que eu faço? Quando eu chamar a game over, eu vou adicionar uma ação. Então vai ser 2 botões. Não vai ter o BTN para ele passar de nível porque ele perdeu, né? Então só vai ter no endgame. No game over a gente vai ter para ele voltar para o menu e tentar novamente. Então vamos primeiro implementar para ele voltar para o menu. BTN menu. Move to layer. Para qual layer que você quer mover? Para layer game over. Então entre aspas duplas eu vou colocar aqui layer game over. Aqui dá para mim setar a posição dele. Ó.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, vou colar aqui só para eu arrumar a posição, tá? Repare que eu não dupliquei, eu só colei o objeto. Então a minha posição vai ser mais ou menos isso daqui. Ó. Copiar ela aqui, vou vir aqui e vou setar a posição dele. Ponto position, ó, set position, posição X é o que vem por primeiro, posição Y é o que vem por segundo. Tiro a vírgula. Eu tenho que fazer a mesma coisa no outro botão lá. Ó. Então vai ser o btn retry, move, cadê? Move to layer, call layer, game over. E agora eu vou setar a posição dele. Então eu vou novamente aqui, vou copiar ele e vou colar nessa layer aqui. Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Vou copiar a posição e vamos tratar a posição dele aqui. Ó. Set position. Vamos testar lá se deu certo. Vou apagar esses caras aqui, ó. Porque eles já estão aqui, né? Já estão instanciados. Uma vez instanciado, eu posso copiar e colar várias vezes, que não tem problema, tá? Eu não posso duplicar esses botões. Vamos ver lá se deu certo. Então, se eu morrer, os botões ali tem que ficar na layer de cima. Eu acho que eles estão como invisíveis. Deixa eu ver uma coisa. Não, apareceu aqui, ó. Então tá lá o btn retry. Eu tenho que fazer para mim clicar. Então por que ele não está clicando aqui, né, e retornando a fase como a gente fez lá no endgame? Porque a gente tinha configurado na nossa lógica que ele só ia ser clicável se a endgame tivesse visível, tá? Como ele não deu o término do jogo, a endgame, o padrão dela é invisível ainda, tá? Então a gente vai ter que mudar um pouco a lógica. Na verdade eu acabei esquecendo que ia ter o game over e daí por isso eu fiz daquela forma, tá? Mas não é nada muito extraordinário para mudar, é coisa simples na verdade. E vamos ver aqui como que vai ficar agora. Então em vez de eu fazer assim, em vez de eu dar o touch quando a endgame é visível, eu vou dar o touch quando o btn retry for visível, tá? Então o btn retry ele vai ser escondido na verdade. Então eu vou deletar essa lógica aqui, ó. Repare que agora vou morrer lá. Oh, tá difícil para morrer. Aí. Eu consigo clicar. Porém, o botão está aqui ainda, como eu tinha mostrado lá na outra aula. Eu só tenho que fazer esse cara clicar se o botão for visível, digamos assim. Então, como que eu faria aqui? Ó? Faria uma nova condição. Pegava o botão lá, retry. Tem aqui a aparência, ó, is visible. Sim, ele é visível e foi clicado. Então, faça lá a ação, tá? Simplesmente isso que eu tenho que fazer. Mesma coisa eu posso fazer já para o meu menu, ó. Então, vou copiar e colar aqui, ó. Só que eu vou trocar aqui agora. Eu vou dar o touch no menu. Tem que verificar se o menu é visível. E daí ele vai lá para o menu. Bom, dá para a gente fazer o layout do menu. Depois aqui já para deixar pronto, eu vou adicionar um novo layout. Vou chamar ele de menu. A gente que ele criou, eu vou chamar de menu. Não vou pôr nada nessa aula no menu, só vai ser só para a gente direcionar. Cliquei lá no botão, adicionar uma ação, go to layout, menu, tá? Então, quando isso aqui for visível, ele vai lá para o menu. Aí a gente tem que fazer o seguinte, a hora que der o game over, além de ele mover para as layers, eu tenho que fazer ele ficar visível. Então, btn menu, set visible, visible. E o btn retry, set visible, visible, tá? Quando iniciar o layout, isso daqui tem que ser invisível. Então, iniciou o layout. Eu dei um Ctrl C e Ctrl V aqui, tá, galera? Tem que ser invisível. Além do game over, tem a função do endgame, tá? Vamos procurar aqui onde é que está o endgame. Tá aqui, ó. Endgame, set endgame para visível. Esse aqui só faz a função de contar, não vai ter nada que interfira. Então vamos testar, ó.
estou clicando aqui mais ou menos onde estavam os menus, não está pegando. Depois que deu Game Over, os botões estão clicáveis. Botar o menu também está registrando para o menu. Agora tem que passar a fase para ver se também está clicável. Eu vou aumentar um pouco o Moves aqui, ó, vou colocar, sei lá, 50 e acho que eu consigo terminar a fase, né? Então, o que seria terminar a fase? Pegar as estrelas e matar todos os inimigos. Vou diminuir um pouco aqui para tirar o lag. Opa! Vou pegar aqui. Matei esse cara. Falta um só. Aí. Vamos lá. Passei de fase. Ah, aqui aconteceu o seguinte, né? Os botões foram parar lá na outra layer, né? Então a gente tem que mover para cá de volta. Bom, vamos tirar esses inimigos aqui, ó. Vamos deixar só um pra gente testar. E quando der o endgame, quando a função endgame for passada, deixa eu voltar aqui. Os botões têm que voltar para cá. Então quando eu chamar a função endgame, vou pegar aqui embaixo, ó, tá mais fácil. Copiar aqui e colar aqui. Mova para layer endgame. Vamos testar? Só tem um caboclo ali agora. Okay. Bom, e não foi para lá o botão. Por que que não foi? Boa pergunta. Vamos ver aqui. Endgame tá na layer endgame. Level complete. Eu acho que ele tá movendo para cá. Onde que tá chamando o game over? Se o mouse for igual a 0. Deixa eu tirar isso aqui. Não. Ah, tá, né? Oh, sou tongo mesmo. Esqueci um negócio aqui. Eu já tô deixando isso daqui invisível aqui, né? Eu tenho que mandar ele ficar visível. Então, a hora que der o game over aqui eu tô mandando ele ficar visível, só que a hora que der o endgame eu não tô mandando ele ficar visível. Então, além de mover, aqui não vai precisar mover, na verdade. É esse aqui que tá o erro. Então, visible aqui, visible aqui. Agora vai dar certo. Vamos lá, vamos passar de fase. Só tem caboclo para matar. Matei. Passei. E olha lá, deu certo agora. Tá clicando quando passa de fase. Tá clicando quando o personagem morre. A gente tá aí comendo quando passa de fase. Nossa, que deu um bug, né? Eu matei o ninja e não liberou. Não sei porquê, tem que ver depois. Clicou no menu e vai pro menu. Beleza, galera? Então, nessa aula foi isso. A gente fez as estrelas girarem, fez as movimentações, fez a lógica aí de game over. E eu acredito que nessa parte aqui já está pronto já a nossa fase de teste. No outro level a gente já vai começar a fazer aí a parte das fases, né? Faça o seguinte, vão tirando os pontos que não são necessários no teu layout para dar uma otimizada. Igual isso aqui não é necessário. Então posso aplicar para todos. Pega essa ferramenta aqui, né, para mostrar o ponto de colisão e vá vendo aqui, né, o que não precisa. Como isso aqui é só informativo, né, a gente deixa como sprite. Eu não coloquei como background sprite, senão ele vai começar a repetir aqui, vai ficar um troço meio estranho, tá? Beleza, galera? Nessa aula foi isso. Se você gostou, deixe seu like, que ajuda na divulgação do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou responder assim que possível. E até a próxima.